A biologia é uma disciplina que visa responder os fenômenos da natureza por meio do método científico. Eu já estou aqui me preparando para a aula seguinte e, como sempre, eu falo do meu organograma. E isso me ajuda muito na rotina dos meus estudos. Aconselho a você também a fazer um. Acredito que você já tenha, né? Então vamos para a nossa aula de biologia. Vamos lá, estou aqui concentrada. Olá, aluno TCM, olá, aluno Nota 10. Mais uma vez, é uma honra imensa, né, poder ajudar de alguma forma a você que está prestes a enfrentar uma maratona, né, a você, aluno que está prestes a expor os conhecimentos adquiridos durante todo o período acadêmico, né. Eu me chamo professor André, sou professor de biologia e eu vim aqui, como já falei, né, poder contribuir de alguma forma para aumentar ou revisar os conhecimentos de vocês. Na aula de hoje nós iremos falar sobre um tema que é bastante cobrado no Enem, né? Esse tema ele aborda várias vertentes, né, que vai de tipagem de grupo sanguíneo, do sistema ABO, fator RH, a herança de sexo, enfim. Infelizmente, nosso tempo ele não corrobora, né, para que possamos falar a revisão de um modo em geral, mas nós vamos nesse momento dar uma rápida revisada na importância, né, do que foi Mendel para a genética e que você tenha uma capacidade de revisar, né, o que Mendel estabeleceu na sua primeira lei. Então vamos começar falando sobre a expressão hereditariedade, que nada mais é que a capacidade de transmissão de características de um indivíduo, né, de seus genes, para ao longo de suas várias e várias gerações, ao longo de vários e vários de seus descendentes. Essa característica, né, que vai ser transmitida ao longo de várias gerações é por meio de uma macromolécula, é por meio de um polímero, né, de polinucleotídeos chamado de DNA. Uma das características, né, que vai ser fundamental, né, a molécula do DNA é para a produção de insulina, produção de melanina, né, entre outras características de um modo em geral. Quem primeiro analisou essa questão genética, pessoal, não podemos dizer que foi Mendel, né? Esse é um fato, a transmissão de caracteres, né, e a transmissão desses caracteres é um fator estudado desde a Grécia Antiga, mas foi apenas um dia desses, digamos assim, no século XIX, que um monge, né, chamado Johann Gregor Mendel, por meio de seus trabalhos em um mosteiro, né, onde ele utilizava o quintal, onde ele utilizava a área desse mosteiro para desenvolver pesquisas, né, com uma espécie de plantas que eram as ervilhas. Mendel, naquele período, ele não sabia, ele não tinha noção do que era uma meiose, gente. Mendel não tinha ideia do que era um crossover. Mendel não tinha ideia do que era um gene. Tanto é que ele chamou o que hoje conhecemos por gene, né, ele deu o nome de fator. O gene, né, essa expressão gene, só veio nascer, só veio surgir na genética mais atualizada, né, onde outros cientistas, né, eles foram, à medida com que a ciência e a tecnologia ela foi evoluindo, possibilitou que um gene de fato fosse descoberto. Mas André, se ele não tinha conhecimento do que era meiose, se ele não tinha conhecimento do que era crossover, se ele não tinha conhecimento do que era um gene, como é que ele teve tanto sucesso? Hoje, né, pessoal, é importante demais destacar que Mendel é considerado o pai da genética. Muito embora ele só tenha recebido esse título, infelizmente, após a sua morte. Mas Mendel ele teve muita sorte ou competência, né, em escolher as ervilhas de cheiro, e as ervilhas também contribuíram para o seu processo de pesquisa, de análise de conclusões de resultados.
Quais foram esses fatores? O primeiro deles foi um fácil cultivo, né? As ervilhas elas poderiam ser manejadas, o seu cultivo, de uma forma simples, de uma forma que a escassez, né, de material na forma de manejar essas plantas possibilitou a Mendel, né, as ervilhas possibilitaram a Mendel o seu estudo por meio dessas ervilhas. Um outro fator também que contribuiu bastante para Mendel está exatamente numa capacidade que as ervilhas tinham de gerar um grande número de descendentes. E essa descendência em grande número viabilizava de uma forma mais próxima da precisão, viabilizava para que Mendel pudesse concluir de forma matemática, né, os seus resultados. Você imagina isso, você pega uma moeda, joga 2 vezes para cima, não necessariamente ela vai cair cara e não necessariamente ela vai cair coroa, mas se você jogar 2 vezes, essas possibilidades diminuem. Mas se você jogar 30 vezes, 40 vezes, N vezes, quanto mais você repetir um evento, mais próximo da probabilidade desses eventos acontecerem, nós teremos. Então, assim foi com as ervilhas. Como ele tinha uma grande quantidade de descendência, né, ele pôde tomar conclusões precisas, né? Outro fator que mais contribuiu para o resultado de Mendel foi ele analisar características, foi ele analisar fenótipos, que nós chamamos de fenótipos contrastantes, tipo cor das ervilhas, amarelas e verdes, textura das ervilhas, rugosas e lisas, altura da planta, alta ou baixa, posição da flor, apical ou axial. Então são características extremamente contrastantes, né? O que viabilizou também para o resultado final de Mendel. O fácil manejo, né? Também está incluída aí a capacidade dessas plantas, elas terem capacidade de apresentarem fecundação cruzada, né? Por que fecundação cruzada? Porque era possível ele fazer o cruzamento entre 2 variedades, era possível ele fazer o cruzamento entre 2 plantas, né, que apresentarem fenótipos distintos, características distintas, mas pela característica das ervilhas, por ser uma leguminosa, o que favorece também um outro processo reprodutivo que é por meio da autofecundação. Então isso aí também contribuiu bastante para os resultados, né, para os trabalhos de Johann Gregor Mendel. Às vezes eu lanço a pergunta para os meus alunos, né, por que alguns experimentos de laboratórios não são feitos com o ser humano. É claro que tem a questão ética aí no meio, é claro que tem um fator social aí no meio, mas eu sou bem claro quando eu faço essa pergunta aos meus alunos, a questão biológica. Por que não é recomendado trabalhar experimentos, né, com a espécie humana? Porque a espécie humana tem um ciclo de vida muito longo. Talvez um cientista que comece um experimento, um cientista que comece a testar uma hipótese, no resultado final, né, para ele obter aquela conclusão, se o teste que ele for usado no ser humano for um ser humano ainda jovem, ou até mesmo recém-nascido, o cientista vai morrer, o cientista vai terminar o seu ciclo de vida, mas não tem uma resposta contundente a respeito daquele seu experimento. Então, fica aí a dica. Essa era outra vantagem da ervilha de cheiro. Tem um ciclo de vida curto. Logo uma característica, logo uma ideia, logo uma hipótese é levantada, né? Logo aquela hipótese ela vai ser testada, logo aquela hipótese você vai obter resultados daquele teste. A favor ou então negatório. Então é fácil trabalhar com ervilha para que esse processo de resultados seja obtido de uma forma mais rápida possível. Então, ainda, né, da biografia de Mendel, ele, quando fez os seus experimentos, ele teve sucesso, né? Hoje, tanto é, como eu já falei, ele é considerado o pai da genética. Mas não foi tudo flores na época de Mendel. Por que não foi tudo flores? Porque Mendel, quando ele foi divulgar os seus resultados, ele escolheu um modelo bastante complicado de ser interpretado. Quando ele foi divulgar isso aí no mundo científico, os seus resultados vieram em termos probabilísticos. Os seus resultados vieram em termos matemáticos, o que, digamos, que não chamou, né, que não foi atrativo para a comunidade científica da época.
E um outro fator bastante interessante que, digamos, o que gerou, né, não ter dado um crédito devido aos experimentos e resultados de Mendel, é que foi muito próximo à divulgação realizada dos experimentos realizados aí por Charles Darwin, que foi o processo da seleção natural. E isso aí é um tema para a próxima aula, né? Uma próxima aula nossa, causou um impacto bastante interessante, né? A notícia, a relatos que Darwin, ele provavelmente teria sido corrido o risco, né, de ser linchado após a volta ao mundo no Beagle, enfim. O que fez com que os trabalhos de Mendel ele não tivesse o devido crédito. Há quem diga, né, que Mendel, frustrado, com tamanho descaso aos seus experimentos, com tamanho descrédito aos seus resultados, quando voltou a um mosteiro, teria queimado uma boa parte dos seus arquivos, né? E isso aí, como eu disse no início da aula de hoje, fez com que Mendel morresse sem levar o título de pai. Eu digo muito nas minhas aulas que Mendel foi pai depois de morto. Quais características Mendel analisou? Que características contrastantes, né? Primeiro ele analisou, temos aí a forma da semente, lisa ou rugosa. Ele analisou a cor da semente, que poderia ser verde ou amarela. Ele analisou a cor da flor. Ele também analisou a forma da vagem, que poderia ser lisa ou rugosa. A cor da vagem, né? Não esqueçam. Por que vagem? Porque a ervilha é uma leguminosa. E o fruto da leguminosa são as vagens, né? Posição da flor e a altura da planta. Esses itens analisados por Mendel, pessoal, eu digo muito também que Mendel teve muita sorte, porque todas essas características, já pensou se uma dessas características tivesse em linkage? Você, aluno nota 10, você, aluno Enem, deve ter uma noção do que eu estou falando. Já pensou se uma dessas características ou mais estivessem presentes no mesmo cromossomo? Tudo que Mendel idealizou sobre o fator de transmissão de caracteres teria sido comprometido. Por que teria sido comprometido? Porque os resultados, as proporções dos resultados dele teria dado diferente do que ele teria proposto ao iniciar os seus experimentos. E como é que foi que ele fez esse experimento? Primeiro ele pegou duas plantas, tá? E deixou que elas se autofecundassem até que ele tivesse a certeza que todas elas gerassem sementes com uma característica exclusiva. Ele pegou, como mostra o slide, flores púrpuras, cruzou entre si, flores brancas, cruzou entre si. Olha a vantagem do ciclo curto. Ele pôde esperar o resultado. Olha o resultado do ciclo curto. Ele pôde acompanhar as gerações, várias gerações a partir de uma única, que ele chamou aí, né? Entre todas as gerações que foram perpassadas, ele conseguiu obter uma planta que dava origem a milhares de sementes, todas elas com a mesma característica. A partir daí, gente, ele chamou essa planta, ele chamou esse grupo de ervilhas de plantas puras. Por que plantas puras? Porque só produzia um único tipo de fenótipo. E depois, ele pegou essas características contrastantes, conforme mostra novamente aí no slide, e cruzou também, né, plantas com ervilhas amarelas entre si e plantas com ervilhas verdes entre si. Deixou aí que várias gerações viessem, né, com o longo do tempo, até que ele obteve também, na cor da ervilha, obteve aí uma geração denominada de geração pura. Bom, após ele obter essas gerações puras, vamos voltar de novo ao meu depoimento de momentos atrás. Ele fez uma emasculação. O que é uma emasculação, professor André? Vamos dizer que tenha sido uma amputação. Ele, utilizando, como eu disse também, pouca tecnologia, artifícios muito primitivos,
Mas ele pegou uma tesoura e amputou as estruturas sexuais de uma planta. Para que ele amputou essas estruturas sexuais? Para evitar o fenômeno de autofecundação. Ele fez o mesmo com aquela outra planta, também considerada pura, com características contrastantes. Flor púrpura com flor branca. E ao ter feito essa emasculação, inviabilizou o processo de que, aluno? O processo de autofecundação. Ou seja, a partir da emasculação, essas plantas só poderiam se reproduzir se fosse por meio de fecundação cruzada. Claro, como é que uma planta agora só com a estrutura reprodutiva ela vai se autofecundar? Não dá. Então, com um pincel, prática hoje muito, também é muito realizada, com um pincel ele foi lá, pegou os grãos de pólen de uma planta, de uma flor com a característica branca, capturou os grãos de pólen e foi lá no estigma de uma outra flor e depositou esses grãos de pólen. E aí entra um pouquinho da botânica, né, gente? Esses grãos de pólen presentes no estigma vão desenvolver aí o tubo polínico por todo o estilete, até que o tubo polínico possibilite, até que o tubo polínico viabilize a produção de gameta masculino, até chegar no ovário e fecundar o óvulo. Ou seja, então agora aí eu tenho uma mistura, né? Eu tenho um óvulo que vai me dar aí uma plantinha com flor púrpura no fator, presente em sua célula. Fator este, que daqui a pouco foi descoberto, foi dado o nome de gene. Com outro fator vindo pelos grãos de pólen por meio do gameta masculino, responsável em conter um fator de flor branca. E agora? Ele fez uma mistura, o que nós hoje chamamos de híbrido, e deixou que ocorresse aí essa fecundação com bastante vontade. Esse cruzamento, pessoal, que inicia uma geração, esse cruzamento que inicia por dois indivíduos puros, damos o nome de geração P, ou geração parental. A próxima geração obtida a partir dessa geração P, nós chamamos de filial 1, conhecido por você, aluno, como F1. E se você obter aí nos slides, todas as F1 todas elas são de cor verde. Aí já causou uma curiosidade em Mendel. Cadê o fator para a cor amarela? Cadê o fator para a cor púrpura? Desculpa, cadê o fator para a cor branca? Cadê o fator para a textura rugosa da semente? Então, o que foi que ele fez? O próximo passo. Pegou essa geração F1 e possibilitou que ela se autofecundasse. Aí você pergunta, André, mas por que ele não fez a emasculação? Porque tanto faz, gente. Observem que essas flores da F1 possuem o mesmo patrimônio genético. Então, tanto faz eu realizar uma fecundação cruzada como uma autofecundação, eu vou ter o mesmo resultado. E vocês há de convirem comigo que deixar elas se autofecundarem é menos trabalhoso. E para, não sei se tanta surpresa, Mendel, quando teve a geração F2, olha aí quem apareceu, gente. Novamente, a flor branca e, novamente, a semente de cor verde. Matou a charada. Conclusão que Mendel teve com isso? Ele teve a seguinte conclusão, que na geração F2, os dois alelos estão presentes. Os dois fatores estão presentes. O fator para a cor púrpura e o fator para a cor branca. Só que como na geração F1, todos os indivíduos possuíam o fator púrpura, este predomina sobre o fator que denomina o fenótipo branco. Com base nisso, Mendel chegou à conclusão que também os fatores para a cor branca só iria
se encontrar lá na geração F2. Com base nisso, Mendel chegou à conclusão de que, para toda e qualquer característica, sempre iremos encontrar dois fatores que vão estar presentes, né, provenientes aí de seus genitores. E que esses genitores vão gerar, vão propagar, vão compartilhar esses fatores, né? Os genitores vão compartilhar esses fatores durante ao passar de várias gerações. Por quê? Porque na formação do gameta, esses fatores eles irão se separar. Fui claro, aluno? Espero, né, que tenha sido sim. Então, como resposta, né, dos resultados, Mendel chegou à conclusão que para cada característica, dois fatores sempre vão estar presentes. Fatores estes, hoje chamados de alelos. E que, por que um alelo não manifesta aquela característica para a cor branca? Por que o alelo não manifesta aquela característica para a textura rugosa? Porque tem um alelo, tem um outro fator, que aquela característica é quem vai prevalecer quando ele está presente, que nós chamamos aí de alelo ou fator dominante. Cuidado, aluno, cuidado, porque esse fator dominante, ele também pode ser chamado de selvagem. Em contrapartida, o outro fator, que hoje nós chamamos de alelo, que é uma versão mutante de um gene, na maioria das vezes é uma versão mutante, damos a ele a denominação de alelo recessivo. Então, o que é que nós temos? Para uma característica que é manifestada por um alelo dominante se desenvolver, não se faz necessária a presença dos dois. Um só alelo vai manifestar aquela característica, mesmo que tenha dois, mas basta um estar presente para aquela característica se desenvolver. Alelo dominante. Já no alelo para característica recessiva, se faz necessário que os dois estejam presentes, tá? E assim, né, nós temos indivíduos homozigóticos. O que é que são indivíduos homozigóticos? São indivíduos que, para uma determinada característica, ele possui os dois fatores iguais, que hoje nós chamamos de genes. E aí nós temos o exemplo, né, representado por letras do nosso alfabeto. A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. E aí quando eu falo, né, nessas versões alélicas, me remete muito a um conjunto, né, uma galera que normalmente está tocando aí nesse assunto, ex-alunos, claro. Bom, pessoal, então vamos a um breve intervalo, o tempo de você ir tomar uma água, o tempo de você dar uma relaxada e trazer o caderno para mais informações dentro de instantes. Até já! Voltamos, né, para darmos continuidade a essa descarga de conhecimento, né, para que você possa revisar a questão voltada para a genética. Então, como eu estava falando, né, no bloco anterior, alguns termos começaram a surgir, né, na genética contemporânea, né? Claro que hoje vai muito além disso aqui, né, gente? Mas temos aí, né, que qualquer característica ela é formada pela ação de dois alelos. Um alelo, né, que quando presente ele vai manifestar a sua característica independente do outro tipo de alelo que esteja lá formando o seu par. E outro alelo que só vai manifestar a característica quando presente em dose dupla. E aí, a gente analisando esses pares de alelos, podemos classificá-los como indivíduos, né, que têm alelos iguais. Vão ser chamados de indivíduos homozigóticos. E aí eu peguei letras aleatórias do nosso alfabeto, que realmente, né, geralmente é aquelas que são mais utilizadas nos trabalhos, né, nas questões relacionadas aí à genética. A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que esse indivíduo homozigótico só vai produzir um único tipo de gameta. Certo? Por que ele vai produzir um único tipo de gameta? Porque
ele só possui uma versão alélica. Só possui um fator, um tipo de fator, embora ele possua 2 em números, mais um único tipo. Temos também os indivíduos chamados de heterozigóticos. Esses indivíduos, por sua vez, são aqueles misturados lá de Mendel. Esses indivíduos são aqueles indivíduos híbridos nos dias de hoje. Misturados, híbridos. Que também damos o nome de heterozigóticos. Né? E não confunda. Misturados. Aí tem uma versão A grande e outra versão para o gene A pequeno. Que, de acordo com Mendel, né, se eu tenho a versão A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, C grande, C pequeno, quando esses indivíduos forem produzir gametas, de acordo com a primeira lei de Mendel, esses alelos, esses fatores, eles vão se separar. Né? Eles vão formar gametas dos dois tipos, tanto A quanto A grande como A pequeno. B grande, B pequeno, numa proporção de 1/2, numa proporção de 50%. Então, nós temos aí, né, os indivíduos, apenas uma forma de enfatizar, homozigóticos irão produzir gametas 100% do mesmo tipo, e os heterozigóticos irão produzir 50% gametas de uma versão alélica e 50% de uma outra versão alélica. Ainda, né, trabalhando com números agora, como mostra aí a imagem, né, a geração F1, botei a geração parental porque a gente já deve mentalizar, né, que aquela geração parental é o cruzamento lá com duas características, com dois fatores, com dois fenótipos contrastantes. Então vou começar essa imagem, vou começar esse momento a partir da geração F1, né, que é a geração híbrida, que é a geração heterozigótica, que é uma geração misturada, né, gente? Quando Mendel idealizou esse processo de formação de gameta com a separação dos alelos, ele teve uma contestação, uma confirmação da sua hipótese por meio desses resultados obtidos. Que quando ele possibilitou o processo de fecundação, ele obteve uma proporção de 3 ervilhas, né? 3 características da ervilha analisada para o fenótipo dominante. Para cada 3 dessas características dominantes, uma era para a característica recessiva. E aí, ele pôde concluir, né, que toda vez que houvesse um cruzamento entre indivíduos híbridos, Mendel, certo? Mendel, ele idealizou que toda vez que houvesse esse tipo de cruzamento, a proporção era exatamente igual ou muito próxima de 3 características para o alelo dominante para cada uma característica do alelo recessivo. Né? Isso se deve a quê? A separação dos alelos na formação dos gametas. E, além dessa separação dos alelos na formação dos gametas, a aleatoriedade com que esses gametas irão se encontrar. E aí, né, ficou estabelecido a primeira lei de Mendel, onde ele diz, né, que toda vez que houver um cruzamento entre indivíduos híbridos, teremos para cada 3 características da F1 com indivíduos com característica dominante, teremos uma característica recessiva. E aí, terminada, né, essa apresentação, nós vamos agora conhecer, né, essa primeira questão que eu trouxe aqui para vocês,
onde ela diz o seguinte: a coloração das flores de ervilha é determinada por uma herança autossômica. Gente, cuidado, certo? Eu peço a você, aluno, nota 10, a você, vestibulando, que esse termo autossômico, você dê um créditozinho a ele, certo? Características que vão compor, características que vão estar presentes no indivíduo. Essa característica não vai estar presente, não vai estar associado a cromossomos que nós chamamos de cromossomos sexuais. Então, característica autossômica não vão estar presentes, tá? São aquelas características que não estão presentes nos cromossomos sexuais. É comum, né, para ambos os sexos, digamos assim. Então, a figura a seguir representa um dos cruzamentos realizados por Mendel entre plantas de ervilhas com flores púrpura, tá aí rachurado as pétalas, e flores brancas, né, que tá aí no seu monitor, né, na sua TV, aí ao lado. Então, se Mendel utilizasse como genitor masculino as plantas de flores púrpura e como feminino as plantas de flores brancas, os descendentes obtidos na F1 apresentariam. Então, gente, aí estão as alternativas. Se nós analisarmos direitinho, essa questão aí, o próprio desenho, o próprio esquema montado como suporte, deu a questão a você. E, professor, você traz uma questão dessa, não foi em vão. Foi para dizer a você, aluno, que quando você pegar uma questão com gráfico, né, lá em evolução a gente vai trabalhar uma questão que envolva gráfico. Mas, se você pegar uma questão com gráfico, pegar uma questão que envolva tabela, pegar uma questão que envolva imagens de um modo em geral, né? E aí vale ressaltar que aquilo ali, o nome já está dizendo, é um suporte. Tá, aluno? É um suporte. E se você tiver uma boa interpretação, se você tiver uma boa interpretação, se você tiver uma boa capacidade leitora, você vai ver que ali está a resposta. Como mostra aí a imagem. Eu tenho a geração P, né? Eu tenho a geração F1. E no resultado da F1, eu tenho aí ao lado das plantas a resposta da questão, gente. Ou vocês não viram ainda? Tá aí, ao lado. Todas púrpuras. Então, se a gente voltar para as alternativas, de cara a gente já marca a alternativa letra B. Todas as plantas da geração F1 apresentam suas flores púrpuras. Então, rezem, né? Peçam, então, implorem para que essas questões venham com gráfico, com a imagem, com uma tabela, porque a resposta está ali, tá? A resposta está ali, vai apenas de seu ponto de interpretação e também, claro, né, do seu nível de concentração na questão. Bom, gente, espero que tenha sido bem objetivo, né, com o exemplo. Na questão seguinte, né, eu trouxe aí envolvendo números para dar como uma espécie de suporte, né, porque muitos alunos temem números, muitos alunos se assustam com números. Mas vamos lá. Um gene autossômico, olha de novo a expressão autossômica, que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que condiciona pelos longos. Então, nós já temos aí essa conclusão. Pelos curtos, um alelo dominante, né? E pelos longos, alelo recessivo. Eu uso uma estratégiazinha, né, para o aluno ele saber qual letra usar, pegarmos a primeira letrinha do alelo recessivo, maiúsculo.
para a expressão dominante e o minúsculo para a expressão recessiva. Vamos lá. Tomada aí como essa primeira indicação, vamos ao cruzamento. Então, do cruzamento entre coelhos heterozigóticos, então tenho aí esse cruzamento, coelhos heterozigóticos, o híbrido, né? O híbrido. Nasceram 480 coelhinhos. Olha aí, né, gente? Olha aí a semelhança que nós vimos lá atrás, no bloco anterior. Olha aí a semelhança utilizada hoje em dia, né? Que Mendel pegou como gancho para o seu experimento. Qual, André? Como assim? Não estou entendendo. Coelhos que possuem uma grande quantidade de descendentes em um intervalo curto de tempo. Lembra que essa foi uma característica que Mendel visionariamente encontrou nas ervilhas? Tá aí, em coelhos. 480 coelhinhos. Para quem trabalha com probabilidade, não tem coisa melhor, né, para chegar a um resultado probabilístico, o mais próximo do correto, que não seja uma grande quantidade de eventos à sua disposição, né? Porém, desses 480 coelhinhos, 360 tinha pelos curtos. Então, peraí. Eu estou vendo que 360 de pelos curtos, consequentemente, né, caro aluno, esses coelhinhos de pelos curtos têm um alelo L grande. Ótimo, fantástico. E se nós pararmos para pensar, dá exatamente 3/4, não é isso? Então, entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigóticos é, então ele quer na geração seguinte saber desses 360 coelhinhos, quantos possuem genótipo igual aos pais. Perceberam isso aí? São heterozigóticos, iguais aos pais. Então, para trabalhar aqui conforme Mendel estabeleceu na sua primeira lei, eu tenho aqui a separação dos gametas, do indivíduo feminino e aqui do indivíduo masculino. Se bem que se você quiser inverter, é indiferente. E agora o que é que nós teremos? Um jogo de combinações. Um gameta masculino pode encontrar este gameta feminino, mas também pode, sim, vai formar, né? O indivíduo L grande, homozigótico, mas esse gameta masculino pode fecundar o outro gameta feminino e vai formar um indivíduo de genótipo heterozigótico. Esse aí já é de nosso interesse, né? Porque ele é genotipicamente igual aos pais. Mas também podemos encontrar essa outra combinação aí, ó. Vai formar um outro indivíduo heterozigótico. E para finalizar, esse alelo vai se combinar, pode se combinar aleatoriamente, né, ao acaso, com esse outro alelo e vai formar os indivíduos homozigóticos recessivos. Então eu tenho aí nessa geração indivíduos homozigóticos dominantes, indivíduos homozigóticos recessivos e indivíduos heterozigóticos. Bom, para efeito de resposta da pergunta, para efeito de resolução da questão, esse indivíduo homozigótico recessivo não nos interessa. Por que não nos interessa? Porque ele está trabalhando aí com os resultados entre indivíduos de pelos curtos. Então, eu vou chamar a sua atenção destacando aqui o que é que de fato nos interessa. Lembrem-se que esse conjunto em destaque formam os 360 anunciado na questão. Mas não é isso que ele quer, até porque foi o que ele deu, né? Ele quer saber desses em destaque, quantos são, numericamente falando, heterozigóticos. Então, como é que eu calculo a probabilidade de um determinado evento acontecer? É fazendo a razão entre
a quantidade de eventos desejados. Quais são os eventos desejados, aluno? Lembre-se, qual é o evento desejado? O heterozigótico, o homozigótico dominante ou o homozigótico recessivo? Acredito que você tenha respondido o heterozigótico, que é o desejado. Olha para a imagem, olha para o que está em destaque e me digam quantos desejados eu tenho à minha disposição. Quantos dos desejados estão aí em destaque? 2. Entre quantos possíveis? Porque a razão entre eventos desejados sobre eventos possíveis. Ah, André, e esse evento possível eu não sei. Os eventos possíveis, gente, são aquele conjunto que forma os 360 filhotinhos. Que se você contar, são 3. Então, a probabilidade vai ser 2 eventos desejados sobre 3 eventos possíveis. Que é o que eu tenho aí, ó. 2/3. 2/3 de quanto? Do total de filhotes? Não é do total de filhotes. É do total de filhotes de pelos curtos. Isso é uma condição. Pelos curtos. Que são 360. Então, eu venho, faço, né, a razão entre o número de eventos desejados sobre o número de eventos possíveis e o produto do total de eventos encontrados, que são os 360. Se eu fizer aí, né, esse produto, né, entre a proporção 2/3 e o total de descendentes, né, a razão 2/3 e o total de descendentes, eu vou ter 2/3 de 360, que será igual a 240 filhotes. E aí, aluno nota 10, aluno vestibulando, se você quer testar o seu nível, né, do que foi compreendido nessa aula, vai aí a dica. Procure saber, né, a quantidade de coelhinhos de pelos curtos. Ah, é só fazer a subtração. Faça. Né? Procure saber a quantidade de coelhinhos de pelos longos. Né? Faça. É simples. Faça. Eu quero saber a quantidade de pelos curtos, André, homozigóticos. É tão simples. É interessante que você faça. É interessante que você pratique. Tá óbvio aí, né? Basta fazer uma subtraçãozinha simples. Você vai encontrar tanto aqueles coelhos que foram de pelos longos, como também aqueles coelhos que foram de pelos curtos e são homozigóticos. Faça. Né? E assim, a gente pode tomar, né, esse exemplo para vários outros que podem vir, né, aparecer, que envolva números, que envolva quantidades, que envolva proporção, apenas com esse exemplo que nós acabamos de ver. Pode também você, aluno, né, pegar este exemplo e levar lá para a segunda lei, que fala do processo de separação dos gametas, porém de forma independente. Se são de forma independente, você pode pegar cada característica, você pode pegar cada cruzamento, fazer, né, um dihibridismo, trihibridismo. Pega o primeiro par híbrido, faz esse mesmo esquema que o professor fez aqui, separa do segundo par de híbrido, faz esse mesmo esquema, e o terceiro par faz esse mesmo esquema, combinação de gametas. Depois que você fizer esses cruzamentos, você vai buscar no enunciado o que é que ele está pedindo, para que você venha a multiplicar a probabilidade de cada um deles acontecerem separadamente. Porque
Porque como são segregações de forma independente, um híbrido independe do outro, que independe do outro. Então, esse exemplo, aluno, foi o que eu peguei para ficar simples a interpretação para você e você tomar como base para resolver todo e qualquer outro exemplo que venha estar relacionado, tanto para a primeira lei, como também para a segunda lei de Mendel. Então, e se você se aprofundar um pouquinho mais, de acordo com as informações que foram passadas, é possível que você dinamize mais os seus estudos, é possível que você aumente a complexidade de seu aprofundamento e eu espero, mais uma vez, que as dicas tenham sido de grande valia. Espero que vocês tenham compreendido de fato o que nós acabamos de ver e espero também que em um outro momento, agora abordando novos temas, nos encontremos novamente. Um abraço e até a próxima. Valeu! Olá, aluno TCM, olá, aluno Nota 10, olá, aluno vestibulando. Estou aqui eu, professor André, professor de Biologia, para mais uma dica importante para você que está aí prestes a fazer o Enem. Vamos lá. Eu trouxe aqui essa questão, do recentemente que caiu no Enem, para que possamos trabalhar dicas, do quanto o indivíduo pode estar adaptado à questão ambiental, A dica que eu dou, sempre um processo adaptativo vai ser importante para a manutenção do indivíduo e perpetuação da espécie. Então a dica de hoje vai da seguinte forma. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamento muito curioso. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos miméticos, respectivamente, a um peixe linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Gente, só lembrando, Só reforçando, sempre que a questão falar em mimetismo é um indivíduo se parecendo com outro, E quando a gente fala em camuflagem, é um indivíduo se parecendo com o meio ambiente. Então aí nós temos vários indivíduos, que se assemelham a um só. Então qual é o objetivo desse povo se parecer com os outros? Fazer com que ele sobreviva à questão seletiva com os seus comportamentos. Quais seriam essas pressões? Provavelmente o ataque de um predador. Abraço e até a próxima. O Enem se aproxima com suas 180 questões. Está preparado para responder? Pois é essa quantidade de questões que tem na prova do Enem, 180. Parou para pensar? O Enem começou pequeno, com o intuito de avaliar apenas o aprendizado dos alunos do ensino médio. E hoje em dia é algo de grande valia para os nossos cidadãos, algo de grande importância para o nosso país. Então imagina você, está aqui estudando com a gente, deixando para lá as baladas, os bares dos finais de semana, mas em breve você estará sendo um universitário e mais em breve um grande profissional. É preciso plantar para colher, não é mesmo? Então vamos continuar plantando e começar a nossa aula de física. Salve, salve, meus queridos alunos! Estamos aqui novamente para mais uma aula de física. Na aula passada a gente tratou de um assunto inicial lá da termologia, a gente vai dar continuidade, até porque esse assunto especificamente ele está sendo bastante cobrado e é interessante que a gente comece agora a tratar um pouco mais sobre esse conteúdo, porque ele se trata de uma aplicação muito prática na nossa rotina, que é a parte de transferência de calor.
beleza? Então, o que se trata do processo de transferência de calor? Até o momento em que nós tratávamos sobre calorimetria, a gente estudava as trocas de energia sem haver a necessidade de quantificar o tempo em que o processo acontecia. Já nesse mecanismo de transferência de calor, a gente precisa agora quantificar em quanto tempo essa energia ela vai sair de um determinado corpo para o outro, belezinha? Então a gente vai trabalhar em cima de 3 vertentes do processo de transferência, que é a condução, convecção e irradiação. Então convido a vocês a gente dar início a essa aula topzera de física, como eu já disse, que todo mundo ama, todo mundo gosta, ninguém tem dificuldade nenhuma, não é verdade? Então vem comigo, meus amores. Então, para a gente trabalhar sobre o processo de transferência de calor, a gente precisa entender o que é o fluxo de calor. Então, vamos revisar o seguinte: o que é calor? É um processo de transferência de energia térmica devido a diferenças de temperatura. Quando a gente trata do fluxo de calor, a gente quer entender o seguinte: rapaz, quanto tempo essa energia gasta para sair de um ponto para outro, certo? E quanto de energia ela é transferida num determinado intervalo de tempo. E, portanto, a definição do fluxo de calor nada mais é do que quanta energia ela é transferida ao longo de um determinado intervalo de tempo. Ok. Então, de que forma esse calor, essa energia térmica, ela pode ser transferida? Ela pode ser transferida através da condução, pode ser transferida através da convecção e pode ser transferida através da irradiação. Ok? Então, o que acontece? Preste bem atenção no quadro que nós trazemos aí, ó. O calor, ele é sempre transmitido de forma espontânea, tá, meus amores? Do corpo mais quente para o mais frio. O que eu quero dizer com isso? Ele é transferido do elemento de maior temperatura para o elemento de menor temperatura. Matematicamente, nós temos o seguinte, que a definição de fluxo de calor é dado pela razão da quantidade de calor por um determinado intervalo de tempo. Ok? Agora, quais são as unidades de medida que regem essa nova grandeza que nós iremos trabalhar no momento? Vai ser dada pelo seguinte, pela unidade do Sistema Internacional, a quantidade de calor ela é dada em joules e o tempo é dado em segundos. No entanto, quando a gente estuda calorimetria, a gente normalmente utiliza unidades usuais, que nesse caso nós iremos utilizar a caloria e aqui nós iremos usar o segundo ou até mesmo o minuto. Vai depender dos dados que a questão nos forneça, vai depender do contexto da questão, das unidades de medidas que são exigidas no enunciado e, portanto, a gente vai ter que trabalhar muito bem nas conversões de unidade, ok? Então vamos lá, meus amores. Entrando no primeiro processo de transferência de calor, nós temos aí a condução térmica. Da condução térmica, ela necessita do ato prático, de tocar. Então ele vai ter acesso direto a um elemento que possui fonte de energia e nesse ato prático de tocar, essa energia vai ser transferida molécula a molécula ao longo de todo o material. Então veja só na nossa definição mais prática de que no processo de transmissão de calor por condução, ela é transmitida diretamente de uma partícula para outra, beleza? Através nada mais, nada menos do material que o constitui. Então, nesse nosso exemplo aqui, nessa nossa ilustração, perceba que nós temos aqui um determinado material em contato com uma fonte de calor, e que dessa fonte de calor perceba que nós temos aqui, olha, essa quantidade de energia em excesso sendo transferida, né, molécula a molécula, por todo o elemento do material. Não é à toa se você que está em casa, né, vai fazer aquele seu ovo mexido, vai fazer aquele seu miojo, né? Vocês são mestre cucas. Quando vocês começam a mexer, né, com um determinado tempo, você vai notar que a temperatura da colher que você usa ou do garfo, ela começa a aumentar. Simplesmente porque aquela quantidade de energia da ponta, né, da colher que está imersa em água fervente, ela começa a transferir, né, aos poucos
ao longo de todo o material. Beleza? Então, o que é que acontece? Se a gente está necessitando do ato prático de tocar, eu vou ter materiais que serão bons condutores térmicos e eu terei os maus condutores térmicos. O que é que acontece? Aqueles caras que chamamos de bons condutores são aqueles que chamamos de maus isolantes. É lógico, né, professor? Se um cara é bom condutor, o outro cara só pode ser um mau isolante. Na maioria deles, nós temos os metais. Os metais são ótimos condutores de calor. Então, nós temos aqui um exemplo como o prata, nós temos o cobre e o alumínio e o ferro como elementos que têm ótima capacidade de conduzir energia. São ótimos condutores. Por outro lado, os maus condutores são o que chamamos de bons isolantes térmicos. E aí nós temos o vácuo, nós temos o ar seco, madeira, certos tipos de polímero, nós temos o próprio gelo, enfim. Então, de característica para característica de material, eles irão se apresentar como bons condutores ou maus condutores. Então, como é que acontece especificamente esse processo de transferência de calor por condução? Então, nós temos aqui, olha, 3 materiais, né? Podemos dizer que são 3 anéis de latão, extremamente sensíveis e que, portanto, com o aumento da temperatura, por um processo chamado de dilatação térmica, o material vai expandir e vai romper esses anéis. Então, ó, nós teremos uma determinada fonte de calor, vai aquecer o material, molécula a molécula. Ao longo do material, você vai perceber que, por dilatação, os materiais irão rompendo, o fluxo de energia acontecendo nesse sentido, certo? Até que, por um determinado momento, nós tenhamos, como eu falei para vocês na aula passada, uma homogeneização da temperatura. E essa homogeneização da temperatura, né, pode ser até meio estranho falar dessa forma, é quando falamos sobre o equilíbrio térmico. Será sempre presente. Equilíbrio térmico. Certo? Então esse carinha ele vai continuar transferindo calor de um ponto para outro até que as temperaturas acabem se igualando. Ok? Então vejam só. Como eu já expliquei para vocês, nós temos uma fonte de calor bem aqui. Essa primeira molécula, ela começa a receber energia e com o aumento da temperatura, ou seja, nós teremos aí um maior grau de agitação da molécula. Esse grau de agitação, perceba que ela vai aumentando a sua amplitude de vibração. Essa amplitude de vibração, por sua vez, ela começa a transferir para a sua molécula vizinha. A sua molécula vizinha vai começar a transferir essa energia para a sua outra vizinha e assim sucessivamente, até que todos os elementos do material estejam vibrando, né, digamos assim, na mesma frequência, né, com a mesma temperatura, tá bom? Então perceba que o fluxo de calor acontece do elemento de maior temperatura para o de menor temperatura, tá certo? Então na nossa segunda ilustração aqui nós temos uma fonte de calor, nós temos aqui a nossa fonte de calor bem aqui. Dessa fonte de calor, percebe que as moléculas mais à direita estão bem agitadas, vibram numa amplitude relativamente alta, enquanto as da esquerda já não vibram com tanta ferocidade assim, não é verdade? Então perceba que o seguinte, essa transferência de calor acontece molécula a molécula, vizinha vai transferindo energia para a próxima e assim até que nós tenhamos aí a mesma temperatura. Tudo bem? Então, ó, a transmissão de calor ocorre, ó, como eu já comentei com vocês, partícula a partícula. Eu estou enfatizando bastante isso para vocês, porque podemos ter questões de cunho teórico. Então, é normal que vocês tenham enraizado aí a definição de como acontece o processo de transferência de calor por condução. Então, somente através, ó, da agitação molecular e, consequentemente, dos choques em que essas moléculas sofrem uma com as outras. Tranquilo? Então vamos adiante aqui, meus queridos. Agora vejam só, se nós definimos a equação do fluxo de calor como a razão da quantidade de energia térmica transferida por intervalo de tempo, como podemos quantificar esse fluxo de calor especificamente por condução? E aí nós temos um físico brilhante, né, matemático, o Fourier, que desenvolveu uma equação muito simples
para nós determinarmos aí como é que a gente quantifica esse fluxo de calor por condução. Então vejam só, nós temos algumas características essenciais a serem tratadas aqui. Primeira, o nosso fluxo de calor, ele depende da área de contato. E aí vocês vão ver como é interessante e como é extremamente aplicável essa parte de condução na nossa vida. Então tá. Se nós temos uma área de contato maior, perceba que a transferência de calor, ela também é maior. E olha que coisa interessante, meus queridos. Aqui em Mossoró é quente, muito quente. E normalmente em regiões de alta temperatura, o que a gente costuma fazer, tá? Para tentar aliviar essa quentura? Normalmente a gente começa, né, a abrir os braços, a ficar mais largadão, né? Para quê? Para que a gente aumente a nossa área de contato, tá, com o ambiente e, consequentemente, a gente possa aí aumentar o nosso fluxo de calor, beleza? Então, quanto maior a área de contato, mais rápido será transferido energia de um ponto para outro. E como estamos falando de termologia, é lógico que nós iremos mexer com a variável temperatura. Veja só. A diferença de temperatura entre dois ambientes, ela é extremamente importante para que o processo aconteça. Mas é lógico, por quê? Ora, eu só terei a presença do calor a partir da diferença de temperatura entre dois pontos. Então, se não houver diferença de temperatura, não haverá presença de calor e, portanto, não haverá processo de transferência nenhuma. Então, nós temos aqui a diferença de temperatura entre dois pontos. Aqui o nosso θ1 e aqui o nosso θ2. Nós temos também aqui, ó, a espessura do material. Então, quanto mais espesso, quanto mais grosso o material, mais difícil é de acontecer o processo de transferência, mais, ó, tranquilo. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente usa lençóis, edredons, colchas para poder dormir, dependendo da localização onde a gente esteja, normalmente a gente pode usar materiais mais grossos. Para quê? Para reduzir esse fluxo de calor. Então perceba que a espessura, tá, e o fluxo de calor são grandezas inversamente proporcionais. Então quanto mais espesso é o material, menor é o fluxo de calor. Agora, tem uma outra variável que ela é absurdamente importante em todo o processo. Ora, de que material é feito, por exemplo, uma parede de um determinado recipiente, não é verdade? Do recipiente de uma latinha de Coca-Cola, da Tupperware da sua mãe, que ela enlouquece se você mexer com ela. Então, ó, esse material, ele é caracterizado por um coeficiente chamado de condutibilidade térmica. Então, ele vai definir a rapidez com que esse material consegue transferir energia de um ponto para outro em função da temperatura e em função da sua espessura, ok? Então a lei de Fourier fala o seguinte, ó, o fluxo de calor, ele é igual a condutibilidade térmica, o quão rápido esse material ele conduz energia, ele pode ser um bom condutor ou um mau condutor, da área de contato entre as regiões, então nesse caso aqui é definida por essa regiãozinha, tá bom? Então quanto maior essa área, maior o fluxo, como também pela diferença de temperatura entre os dois ambientes e pela espessura do material em que ele divide esses dois ambientes. Belezinha? Então, essa equaçãozinha especificamente, ela vem sendo bem recorrente nas provas anteriores do Enem. Bem recorrentes. E normalmente elas são cobradas em questões de nível médio para nível um pouco mais difícil. Ok? Então, vamos praticar. Agora é a hora, certo? Então, a gente já viu o embasamento teórico sobre como funciona o processo de condução térmica, vimos que ela representa a necessidade prática de tocar e que, nesse caso, ela depende do material, da área de contato e da espessura do material. Então, vem comigo aqui, ó. Quantas calorias, ou seja, quanta energia são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele, nesse caso, a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus Celsius. Então, nesse caso, o coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é de 0,00008
calorias por segundo centímetro grau Celsius. Então, o que eu peço para vocês terem cuidado, pelo amor de Jesus Cristo? Cuidado nas unidades de medida. No edital do Enem, vem muito claro que vocês precisam ter domínio nas unidades de medida. Aí vai cair uma questão específica sobre isso? Não, vem todas elas acopladas nas outras frentes. Aqui é um exemplo, tá bom? Calorimetria adora de pegar aluno assim, olha, de pé trocado. Hidrostática adora pegar o aluno de pé trocado ali nas unidades. O cara aplica a equação, nem vê a unidade e vai estar lá o distrator esperando por você. Aí você marca, perde uma questão fácil e aí, meu irmão, o TRI vai lá para baixo, tá certo? Então vamos aqui, ó, aplicando a equação de Fourier. O fluxo de calor, ele é igual à condutibilidade térmica, a área de contato, a variação de temperatura e a espessura do material. Então, olha só, quantas calorias são transmitidas por metro quadrado? Eita! Ele quer quantas calorias por metro quadrado? Então, a gente tem que ver o seguinte. Definição de fluxo. Quantidade de calor por unidade de tempo. E vamos repetir aqui a nossa equação. K vezes A vezes ΔT sobre a espessura. Ok? Então, vejam só, eu quero calorias, prestem atenção, calorias por metro quadrado. Quem que representa o metro quadrado aqui é a área. Então, vou fazer com que esse cara saia desse ponto bem aqui e ele venha substituir o nosso ΔT no denominador. De tal modo que eu vou levar esse nosso ΔT lá para o numerador, no lugar do nosso Azinho. Não vem comigo. Essa quantidade de calor por área vai ser dado por K, variação de tempo, variação de temperatura e espessura. Então, a quantidade de calor por área é igual a quanto é que vale a nossa condutibilidade. Ó, vou transformar em notação científica. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 8 vezes 10 elevado a menos 5. No intervalo de tempo de 1 hora, veja que aqui eu tenho unidade como segundo, então vou ter que transformar essa hora em segundo, que é 3.600. A variação de temperatura vai ser a diferença entre 33 e o zero. E a espessura desse cara está em 2,5 centímetros. Professor, preciso converter? Não, porque a nossa condutibilidade já está em centímetro. Então, ó, por 2,5. Então, a razão da quantidade de calor por área vai ser igual a... Vamos aqui fazer essa continha. Rapidez. Então, 8 vezes 3.600 vezes 33 dividido por 2,5. A partir desse valor, vou dividir por 100.000. Então, nós temos que essa razão entre a quantidade de calor por área é de 3,8 aproximadamente calorias por centímetro quadrado. Aí veja só. Esse é o comando. Ele quer por metro quadrado. Por metro quadrado. Então, para a gente converter esse valor, ó, quantidade de calor por área, vai ser 3,8 calorias por centímetro quadrado. E para converter isso, ó, o nosso metro quadrado vai estar aqui embaixo. E um metro quadrado, amores, é equivalente a 10, vou colocar em notação para caber, elevado a 4 centímetros quadrados. Então, a quantidade de calor por área vai ser de 3,8 calorias vezes 10 elevado a 4 calorias por metro quadrado. Então, eis aqui a nossa resposta. Ok, meus queridos? Então, nós temos aí, fizemos uma questãozinha rápida, mas que ela foi muito versátil, porque exigiu da gente conhecimento sobre as conversões das unidades de medida. Nós tivemos que aplicar a equação de Fourier e, evidentemente, a física exige vocês
né, domínio da matemática básica, como a conversão de números em notação científica, multiplicação, divisão, como vocês já bem conhecem, tá certo? Nessa nossa segunda questão, temos o seguinte, ó. Uma barra de alumínio, que possui um K de 0,5 calorias por segundo centímetro grau Celsius, está em contato numa extremidade com gelo em fusão e na outra com vapor d'água em ebulição sob pressão normal. Seu comprimento é 25 centímetros e a seção transversal tem 5 centímetros de área. Sendo a barra isolada lateralmente e dados os calores latentes de fusão do gelo e de vaporização da água, de 80 calorias por grama, e o de vaporização de 500 calorias por grama, determine, primeiro, a massa do gelo que se funde em meia hora, a massa de vapor que se condensa nessa meia hora e a temperatura na seção da barra a 5 centímetros da extremidade fria. Sabe quando é que a gente vai fazer essa questão? No nosso próximo bloco. Estarei aguardando vocês. Salve, galera! Estamos de volta pra gente resolver aquela questãozinha que eu havia prometido para vocês, né? Então já deixei um pequeno esboço aí. Como vocês podem notar, eu sou um cara muito talentoso quando se fala em desenhar. Olha que beleza. Tranquilidade, né? Não der certo como professor, a gente trabalha aí desenhando. Agora vá. Então vamos lá, meus amores, ó. Eu tinha feito a leitura da questão para vocês anteriormente, vamos aqui fazer aquela breve leitura de novo. Vamos ficar atentos aos dados, vamos ficar atentos às unidades de medida, que diz o seguinte: uma barra de alumínio com a condutibilidade de 0,5 calorias por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius está em contato numa extremidade com gelo em fusão. Olha a primeira informação importante. Estamos em contato com gelo em fusão. Galerinha que assistiu a aula anterior sabe a que temperatura o gelo se encontra. E na outra, com vapor d'água, ó, em ebulição. Repito, quem assistiu a aula anterior sabe a que temperatura é essa eu estou falando, né? O comprimento dessa barra tem 25 centímetros, tá, beleza? E a seção transversal é de 5 centímetros quadrados. Galerinha, professor, que é a área da seção transversal, da forma mais grosseira possível, é a bitola, é a grossura da barra. Sendo a barra isolada lateralmente, dados os calores latentes de fusão do gelo e de vaporização da água. Quando ele fala o calor latente, amores, ele está dizendo que a quantidade de energia necessária para fazer com que esse carinha ele converta-se de um estado físico para o outro. Tranquilo? E ele determina, primeiro item, a massa do gelo que se funde em meia hora. Então, para a gente encontrar essa quantidade de massa que foi fundida, ou seja, saiu da fase sólida e foi para a fase líquida, precisamos saber quanto de energia, ó, lá, aqui no nosso coleguinha, ó, bem aqui em cima, houve transferência de energia, tá bom? Nesse intervalo de tempo. Então, primeiramente, precisamos aplicar a lei de Fourier. Então, vem comigo. Então, da nossa lei de Fourier, para responder o item A, nós temos o seguinte, olha, o fluxo de calor, ele é igual, ó, só para vocês acompanharem, condutibilidade, área de contato, diferença de temperatura e a espessura do material. Então, esse fluxo de calor, ele é igual, quanto é que vale a condutibilidade? 0,5 calorias. Veja só, por segundo, centímetro grau Celsius. Atento às unidades. Vezes a área da seção transversal. Se está em centímetro aqui também, então tá tudo ok. Variação de temperatura. Opa! Água em ebulição. A pressão normal, 100 graus Celsius. Gelo em fusão, a pressão normal, 0 graus Celsius. E a espessura, opa, é a distância de um ponto para outro. Nesse caso, 25 centímetros. Beleza? Então, o nosso fluxo de calor vai ser igual a 0,5 vezes 5 vezes 100, dividido por 25. Olha só, pessoal, aqui dá pra gente fazer tranquila a questão. Matematicamente, bem de boas. Então, ó, o fluxo de calor, 100 dividido por 25 é 4. Então, 0,5 vezes 5 vezes 4.
fluxo de calor, vai ser, 0,5 é metade. Metade de 4 é 2. 2 vezes 5, portanto, o fluxo de calor, ele é de 10 calorias por segundo. Pronto, professor? Pronto, nada. Entenda que esse item A diz o seguinte: o fluxo, ele é definido como a razão da quantidade de calor pelo tempo. O fluxo nós encontramos. Maravilha. Que nesse caso aqui foi de 10 calorias por segundo. A quantidade de calor, ele representa agora, meus amores, a quantidade de calor latente. É o produto da massa de gelo derretida vezes o calor latente de, fusão. Isso dividido pelo intervalo de tempo, que ele quer, em meia hora. Cuidado. Meia hora, nós temos aqui 30 minutos. Só que veja, nós temos aqui calorias por segundo. Vamos nos ater novamente às unidades. Se 30 minutos, ele representa o produto de 30 vezes 60 e nós teremos, portanto, o valor em segundos. Então, nesse caso, 10 é igual a massa, calor latente de fusão, 80 calorias. E aqui nós temos 6 vezes 3, 18. Nós temos 1.800 segundos. Fazendo aqui meios pelos seus extremos, teremos que a massa vezes 80 é igual a 10 vezes 1.800. O 80 que está bem aqui, multiplicando, ele vem para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, nesse caso, vem para cá, a massa de gelo que foi fundida, cortando aqui, esse zero com esse zero, nós temos 1.800 dividido por 8. Quanto é que vale essa continha aí? 1.800 dividido por 8. Nós temos equivalente a 225 gramas de gelo derretido. Ou seja, era aquela pedra de gelo, então 225 gramas de água sólida foram convertidas em água líquida. Tranquilo? Então, nossa questão item A, perfeitamente reduzida. Agora, olha o item B. A massa de vapor que se condensa nessa meia hora. Tem uma diferença? Aquela energia que a água na fase de vapor tinha foi transferida para o gelo e foi capaz de derreter 225 gramas de gelo. Agora, quanto de água que estava na fase de vapor converteu-se à fase líquida para poder ajudar no processo do gelo? É isso que a gente vai descobrir agora, tá beleza? Então vem cá. Nesse caso, para responder o item B, nós temos a mesma ideia. Se houve aquele fluxo de calor de 10 calorias por segundo, quem foi que forneceu essas 10 calorias por segundo? Água fervendo. Quem foi que recebeu? O gelo fundente. Então, aplicando a mesma equação, fluxo é igual à quantidade de calor, nesse caso latente, sobre o tempo. Fazendo a mesma pegada, olha, 10 é igual à massa de água condensada, e aqui nós temos a quantidade de calor latente, que nesse caso é equivalente a 540, sobre 1.800 segundos. Ao fazer aqui, olha, meios pelos extremos, 540 vezes a massa é igual a 10 vezes 1.800. O 540 que está multiplicando, vem para o outro lado da igualdade, dividindo. Então a massa, cortei esse 10 com esse 10. Nós temos, portanto, 1.800 dividido por 54. Temos algo aqui aproximadamente de 33,3 gramas de vapor de água condensado em água líquida. Então, o que antes tínhamos como vapor foram condensados em água líquida, 33,3 gramas.
E essa energia que foi retirada para poder condensar essa porção de água foi utilizada para derreter 225 gramas de gelo. Estranho, né não? Veja que a quantidade de energia de desagregação da fase de vapor para a fase líquida ou da fase líquida para a fase de vapor, ela é bem maior do que a quantidade de energia para desagregar as moléculas de água que estão na fase sólida para a fase líquida ou da líquida para a fase sólida. Ok? Vamos agora para o item C, que diz assim, ó, a temperatura numa seção da barra a 5 centímetros da extremidade fria. Opa! Então ele quer saber aqui, ó, a distânciazinha. Ele quer saber qual é o valor da temperatura nesse ponto, tá? Nesse pontozinho aqui. Ele distando 5 centímetros da extremidade fria. Ou você pode mudar a questão, né? A temperatura numa seção da barra a 20 centímetros da extremidade quente. Então, tanto faz aí. A questão de ótica, no final das contas, o resultado final será o mesmo. Então, vamos lá. No item C, nós queremos aí a temperatura a 5 centímetros da extremidade fria. Então, meus amores, não tem complicação. Mais uma vez, aplicando o Fourier, nós temos, ó, condutibilidade, área e variação de temperatura e a espessura, que eu vou chamar aqui de espessura linha, que é a nova que ele quer, tá bom? O fluxo já descobrimos que é de 10 calorias por segundo. A condutibilidade é de 0,5. A área da seção transversal é de 5. A variação de temperatura vai ser final menos I inicial. Então, como estamos pegando aqui, ó, a referência da parte fria, nós temos essa temperaturazinha final menos a inicial, que como é a parte fria, é 0. Sobre a espessura de quanto? 5 centímetros. Tá, beleza? Então, nós teremos, ó, fazendo mais uma vez, meios pelos extremos, 0,5 vezes 5, vezes a temperatura final, é igual a 10 vezes 5. Então, nós temos aqui, olha, temperatura final é igual a 10 vezes 5, que é 50, dividido por 0,5 vezes 5. Aqui, pessoal, nós temos uma conta simplona também de ser feita, tá? Então, essa nossa temperatura final, se vocês perceberem bem, eu tenho, ó, 50, metade de 5 é 2,5. Se vocês quiserem converter esse número decimal em uma fração, que, sob minha opinião, é muito melhor na hora de resolver qualquer prova, ele é 25 sobre 10. Eita, professor, divisão de fração. Eita, galera, lembra? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Temperatura final. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como a ordem dos fatores não altera o produto, 50 dividido por 25 é 2. 2 vezes 10, nós temos 20 graus Celsius. Então, essa é a nossa temperatura nessa regiãozinha aqui, ó. E faz todo o sentido do mundo. Ora, se nessa ponta nós temos 100 graus Celsius, nessa outra ponta 0 graus Celsius, lógico, quanto mais distante de 100, menor a temperatura. Então, vai haver uma diminuição de temperatura ao longo desta barra, conforme ele se aproxima da parte mais fria. Ok, meus queridos? Então, ó, uma questão que contempla calor latente, tanto de fusão quanto de vaporização, como que a gente encontra aí valores de temperatura em qualquer região da barra, desde que saibamos como encontrar o fluxo de calor, beleza? Questãozinha clássica, ela é sempre muito presente nos outros vestibulares e que serve de embasamento para as questões mais complicadinhas, ok? Então vamos adiante. Questão feita. E aí entramos na nossa segunda forma de transferir calor. Na condução, necessidade prática de tocar. E na convecção, como é que funciona? Tá? Nesse caso, ela também necessita de um meio material, assim como na condução. No entanto, ela funciona a partir da diferença de densidades
E normalmente, diferença de densidades, a gente trata muito com questões de fluidos. E quando se trata de fluido, falo de líquidos e gases. Então vem para cá comigo, ó. Nesse caso, perceba a nossa figurinha linda e maravilhosa aqui, ó. Nós temos uma fonte de calor bem aqui. Dessa fonte de calor, ela vai fornecer energia para o sistema. Essa região de baixo vai começar a esquentar. E quando ela esquenta, para a galerinha do ensino médio aí, ó, dilatação térmica, as moléculas ficarão cada vez mais agitadas, vibrarão com maior amplitude, necessitando de maior espaço e, portanto, eles irão aumentar de volume. Se eles aumentam de volume, olha para cá. Definição de densidade é a massa sobre o volume. Olha que coisa doida. Se porventura o volume aumenta, o que acontece com a densidade, hein? Ela diminui. Pois é. Para quem já assistiu o programa, um quadro de programas de televisão aí, Afunda e Não Afunda, a gente sabe que materiais mais densos afundam e os menos densos flutuam. Então, o que é que vai acontecer se a gente for comparar as densidades entre a água quente? Houve um aumento de volume promovido pelo aumento de temperatura, sofrendo o fenômeno da dilatação, enquanto a água de cima ainda se encontra numa temperatura mais baixa. Se está numa temperatura mais baixa, para a mesma massa, nós teremos aí uma maior densidade. Então a água fria desce e a água quente sobe. A água fria que desce e a água quente sobe. E o processo se reinicia. Então a água fria começa a receber energia da fonte, começa a esquentar, aumenta a sua temperatura, aumenta o volume daquela região específica devido ao processo de dilatação, aí a água quente sobe e a fria desce, criando o que chamamos de correntes de convecção. Então essa correntezinha de convecção ela vai ficar aqui, ó, funcionando, bonitinho, linda e maravilhosa, beleza? Aí olha só. Então, ó, a água em contato com o fundo da panela se aquece por condução. Você fala, oxe, por condução? Lógico, porque a água toca no material metálico que está recebendo energia da fonte de calor. Agora, a forma com que a energia é distribuída ao longo da água, ela acontece por convecção, beleza? Então, no processo convectivo aqui, ó, o calor é transmitido juntamente com porções do material. Isso aqui é uma informação importante. Lá na condução, o calor ele é transferido, mas não há transporte de matéria. A matéria não vai junto, não. Já que, no processo de convecção, a matéria vai junto. Então, perceba que a densidade da água, a água que está logo aqui embaixo, ela sobe. Então, ela leva essa energia junto com ela. Beleza? Então, juntamente com porção do material que foi devidamente aquecido. Então, por esse motivo, a convecção ele é um processo de transmissão de calor que ocorre como, ó, exclusivamente em fluidos. Ou seja, líquidos, gases e vapores. Então ele não acontece nos sólidos, porque uma característica da convecção é o transporte de matéria. Tá certo? Ok, meus amores. Então veja, mais uma vez, repito, o processo convectivo, ele acontece devido a mudanças de densidade. Beleza? Onde é que eu vejo isso na prática, professor? Então, nessa parte aqui da convecção, a energia térmica ela é transmitida por correntes de convecção. E essas correntes levam, junto com eles, porção do material aquecido. Maravilha, aqui ótimo. Enfatizo por que acontece o processo convectivo devido à mudança de densidade. Se não houver mudanças na densidade, como é que o material vai ser transportado de um ponto para outro? Não tem como, beleza? Então a densidade aqui, essa característica ela é essencial para que o processo por si só aconteça. Então, ó, para a convecção ocorrer é necessário material para que ele possa, ó, fluir, para que ele possa escorrer, até que todo o material ele seja, né, atingir a temperatura de equilíbrio. Então, olhando para essa nossa figurinha, perceba, ó, fonte de calor. Dessa fonte de calor, nós temos aqui, ó, correntes de convecção, fazendo com que o material ele seja aquecido em todas as porções. Beleza? Show de bola.
E aí nós temos aqui aplicações práticas. Então a galerinha aí que vai à praia, viaja, deve perceber algumas sutilezas durante o dia. Como assim, professor? Para quem já foi a Tibau, né, os pescadores locais, eles costumam velejar, né? Vão pescar não bem em mar aberto, mas no mar. Sabe de que horas eles vão viajar? Eles vão lá velejar? Eles partem à noite. Por que à noite? Por causa desse fenômeno aqui que eu chamo de brisa terrestre. Veja, eu vou ter uma diferençazinha de temperatura entre a água e uma porção de terra devido ao que chamamos de calor específico. Essa águazinha aqui, ó, que passa o dia inteiro sendo aquecida, vai promover, ó, aquecimento de massas imediatamente acima dela, massas de ar. Essa massa de ar vai subir, criando uma zona de baixa pressão. Quem vai preencher essa região? O ar que está aqui em terra. E é isso que leva os pescadores para o mar. Quando é que eles voltam? No outro dia, bem cedinho, quando o processo ele é invertido. Então, devido à irradiação do Sol, ele começa a aquecer essa porção de terra aqui, o ar começa a esquentar e, portanto, pela diferença de densidade, ele sobe, e o ar que estava aqui, ó, na água, ele começa a preencher essa região, trazendo o barco à vela de volta. Beleza? Outro ponto específico, a instalação do ar-condicionado. A instalação do ar-condicionado deve ser sempre posta onde? Na parte de cima, porque nesse caso, como ele vai diminuir a temperatura do ar nessa região, ele vai vir mais denso e, portanto, o ar frio desce e o ar quente sobe. Certo? Então pode perceber, toda e qualquer máquina térmica que funcione para promover a retirada de calor, como no caso do ar-condicionado, é colocado na parte de cima. E as fontes de calor que fornecem energia são colocadas aonde? Na parte de baixo. Então por isso que o fogão, a boca do fogão embaixo, você coloca a panela aí em cima. A galerinha que gosta aí, né? Sair, um coolerzinho, preencher ali de latinhos de refrigerante. O que é que eles fazem? Eles preenchem primeiramente o cooler com as latinhas e colocam gelo por cima. Por quê? Porque nesse caso ele vai começar a resfriar aquela região de ar em cima e começa a descer. E aí você promove a refrigeração adequada. Tem gente que faz o oposto, né? Coloca lá o gelo, depois coloca as latinhas por cima. Não adianta de nada, a não ser que o processo seja mais demorado devido ao processo de condução. Ok? Beleza, amores. Só para a gente finalizar aqui nossa parte teórica, nós temos o processo de radiação térmica, que é aquele que não há necessidade prática de ter material, não. Ele é propagado única e exclusivamente através de ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, através de ondas de calor, nós tenhamos aí, porventura, as trocas de energia, ok? Meus queridos, a partir dessa introdução de irradiação térmica, eu encerro por aqui e nos encontraremos na próxima aula. Salve, salve, galerinha, professor Eudes Filho na área, professor de física, trazendo aqui uma dicasinha importante para vocês, que tá nessa reta final aí, muito em cima do Enem, já agora em novembro, sem pressão. Mas qual que é a dica que eu venho trazer para vocês, amores? Simples. Para trabalhar com física, você tem que ter um respaldo teórico muito bom, tá? As questões que a física traz para você na disciplina de ciências da natureza, ela é muito versatilizada. Então ela vai trazer questões teóricas, vai trazer questões de cunho matemático, como ela vai trazer ali algo intermediário, né? Uma questãozinha que envolve cunho matemático, mas na verdade ela está acoplada com uma questão de natureza teórica, né? Então na hora que você for fazer a leitura das questões, isso você pode usar no momento de treino, que é você seguir um protocolo de 4 passos simples. Primeiro, fazer a leitura da questão, identificar do que se trata a questão. Então você faz a varredura do texto motivador, faz a leitura do comando, beleza? Do que se trata a questão? É de mecânica? É de eletro? É de termologia? É de ótica? Física moderna? Magnetismo? Identifiquei. Massa. Depois que você identifica a questão, você vai prepará-la mentalmente ou também no papel. Como assim, professor? Extração dos dados, quais são as equações necessárias a respeito daquele conteúdo especificamente, deixar tudo montado bonitinho. Depois que você monta, você vai para o terceiro passo, execução.
Você vai começar a aplicar as fórmulas, as teorias necessárias para que você possa chegar no item assertivo. E muito cuidado para não cair nos distratores. No nosso quarto e último passo, que esse, na minha opinião, não é o menos importante, é avaliar. Verificar se há coerência com os cálculos, se há coerência com a teoria e, portanto, garantir que a questão seja acertada. Beleza, meus amores? Diquinha para vocês aí se saírem bem no Enem. No início da aula, eu te falei um pouco sobre o meu organograma, não é mesmo? Eu te falei como ele me ajuda na rotina dos meus estudos. Isso é de grande importância para mim, porque me ajuda a me organizar também no dia a dia. Porque a gente tem outros afazeres também, né? Então, isso aqui é de grande valia. Faça o seu. Mantenha tudo organizado. E uma das coisas que também me ajuda bastante é o espaço. Um espaço tranquilo e bem iluminado me mantém focada nos estudos. Então tente fazer isso. Na próxima aula nos encontraremos e você estará com seu organograma, com seu espaço tranquilo e com a boa iluminação. O nosso encontro está marcado para sábado, 4 horas da tarde, amanhã.